Glória a Deus. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Sei que está tudo bem, mas vai melhorar. Dá para melhorar, não é verdade? Em nome do Senhor Jesus. Sabe, irmãos, às vezes temos a oportunidade das coisas fazer melhorar. Deus nos dá um entendimento, mas às vezes nós negligenciamos e continuamos na mesma posição. Mas nessa noite, irmão, nós vamos meditar em algo com muita cabeça. Vamos meditar bem com a cabeça, pensando mesmo as coisas, porque hoje é 20 de dezembro. Logo nós atravessaremos esse ano e chegamos no outro. E a gente sonha tanto, irmão, a gente ao chegar ao final do ano as coisas estão bem melhor, bem mais favorável, bem mais tranquilo. E às vezes as coisas não estão bem como a gente gostaria que estivesse. Mas Deus pode fazer isso acontecer, em nome de Jesus. E hoje nós vamos pensar acerca disso. Deixa eu fazer uma oração, feche seus olhos aí. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, sei que a revelação está na Tua palavra e a confirmação da palavra pelo Teu Espírito. Atua em nós, Senhor, nessa noite. Nos faz mudar, meu Senhor, de pensamentos, deixar os nossos pensares de lado para pensar o Seu pensar. Em nome de Jesus, sei que o Espírito agirá em nós para que a gente possa alcançar certamente o ponto desejado, que possa agradar o Senhor pela fé, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, por favor. Sente e abra sua Bíblia na carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Hebreus, capítulo 11. O capítulo 11 é a carta dos Hebreus, o capítulo 11 da carta dos Hebreus. No título da minha leitura está assim: a natureza da fé e exemplos de fé tirados do Antigo Testamento, quer dizer, desses homens que lutaram de nós. Podemos fazer a leitura? Versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera, é a prova das coisas que não se vê, porque por elas os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Digam graças a Deus. Que o Espírito ilumine a nossa mente. Como eu falei, nós vamos meditar em algo que é muito relevante, porque a fé, ela é inerente ao ser humano. Até mesmo quem diz que não crê, que não tem fé, ele tem fé. Ele pode não ter fé naquilo que nós temos fé, mas ele tem fé em alguma coisa, ele acredita em alguma coisa. Glória a Deus. Mas a fé, ela não é única assim. A Bíblia, ainda que a Bíblia diz que ela é uma única fé, mas quando é relacionada a Deus. Quando é relacionado a Deus, a crer em Deus, tem que ser uma única fé. Porém, existem 3 tipos de fé. E é justamente o que faz com que muitas pessoas não alcancem os seus objetivos pela fé. Porque ele está operante uma fé que não é a fé legítima que Deus requer. Aquela fé que aqui o escritor diz no versículo 6, que agrada a Deus. Tem a fé das coisas aparentes, a fé de Tomé.
só acredito vendo. Essa é uma fé. Tem a fé da bem-aventurança, que é aquela fé que as pessoas acreditam, confiam nas promessas de Deus. E tem a fé da vida eterna, que é a fé que leva você a aceitar Jesus e cumprir aquilo que está estabelecido para aceitação. Para aceitação. O que tem-se de aplicar quando se aceita Jesus? Primeiro, ser batizado. A sua fé precisa levar você a crer que você precisa ser batizado, porque senão você não se batiza nunca. E a Bíblia diz: se crer e for batizado será salvo, porém se não crer. Então é preciso se batizar, acreditar no batismo e começar os princípios do ensino da palavra na igreja. Não pode estar fora da igreja, tem que vir para a igreja. Então sua fé tem que levar a isso. Essa é a fé. E a fé que nós vamos ver aqui, o que me chamou a atenção é porque ontem à noite eu não dormi em alguns momentos da noite. Fiquei meditando quando eu aceitei Jesus. Quando eu aceitei Jesus, como a minha fé foi prática, eu fiquei analisando. Eu fui para a igreja, assisti um culto. Eu fui para a igreja para fazer uma campanha de libertação pela Emily, que estava com mal de câncer. Fui o primeiro culto. Eu fui o segundo culto. E no terceiro culto, não foi preciso ninguém me convidar para aceitar Jesus. Eu tomei a iniciativa, fui na frente e disse: eu quero aceitar Jesus. Não foi sentimento, eu senti uma coisa, meu coração correspondeu, não foi nada disso. Pronto, eu fiz assim, a prática foi essa. Como eu já pratiquei outras coisas, eu disse: pronto, eu pratiquei outras coisas, agora eu vou dar a oportunidade de praticar o Evangelho. E para praticar o Evangelho segundo a Bíblia, você tem que aceitar Jesus. Aí eu aceitei Jesus. Ficou simples. Não foi nada de impressionante, não foi promessa. Se você aceitar Jesus vai para o céu, sua filha vai ser. Não foi nada disso. Foi uma escolha minha, uma decisão minha. Eu escolhi, decidi e pus em prática. E quando eu pus em prática, muitas outras pessoas também assim o fizeram. Outras pessoas aceitaram Jesus. E quando eu me converti, glória a Deus, eu nasci na fé numa igreja neopentecostal. E no tempo que eu aceitei Jesus, havia uma força nos ensinos neopentecostal do positivismo, da determinação. Então, era um ensino muito forte, que ensinava muito, ao extremo. Porém, tem valor você ser positivo, você ser determinado, tem o seu valor. Mas não é esse tipo de fé que lhe sustenta. Não é essa fé que lhe assegura em Deus. Porque esse tipo de fé que é ensinado dessa forma é a fé aparente. A igreja se reúne, o ensino da palavra é dado para que você faça algo, manifeste a sua fé em algo, para que você receba aquilo que você deseja. É uma fé aparente. Então, eu nasci nesse período. Mas Deus conduz aqueles que querem ser conduzidos. E mesmo novo na fé, eu já compreendia que aquilo não era o suficiente para me segurar. Eu tinha um amigo, e esse amigo, ele comprava livros e mais livros e mais livros. E ele: ok, pastor, vamos estudar esse livro que esse rapaz tem pregação. Não, eu não quero, eu quero aprender da Bíblia. Eu quero aprender da palavra de Deus. Porque a fonte nossa é Deus.
E Deus não está visível, Deus não está em um local onde você possa ir, vou aqui não está Deus. Não, Deus está aqui na sua palavra. Então, se eu quero conhecer a Deus, eu tenho que querer a palavra de Deus, eu tenho que me atualizar nela. Passei um tempo congregando assim, e fui para outra igreja, que era outro extremo. Essa outra era a intensidade de buscar o Espírito Santo para se encher de poder. Era uma intensidade para buscar o batismo do Espírito Santo, que era para ficar rodando dentro da igreja, falando em língua, profetizando. Mas essa fé também, ela não assegura você em Deus. A prova é que é um ramal, um segmento que mais se desvia a gente. É o segmento que mais se desvia a gente. Por quê? Porque é uma fé gerada para aquele efeito momentâneo, para o sentir, para o emocional. Ai, meu Deus, eu estou sentindo a glória, aleluia, eu estou sentindo, e derrama lágrima. Porém, a vida do cristão não é na igreja. Quem mora aqui? Não mora aqui. Você mora, tem outro endereço. E lá nesse outro endereço, lá onde está o tempo da sua vida, aleluia, lá onde passa o tempo da sua vida, é lá que você se vai para o trabalho, é lá que você perde emprego, é lá que você cria conflito familiar, é lá que vem, é lá que acontece. É lá que acontecem as coisas. Aleluia. Aí, quando a fé é levada para a evidência ou para a emoção, quando chega a realidade para a vida, porque muito cristão vive em fantasia, irmão. E a Bíblia diz, Pedro escrevendo 4:12, diz: irmão, não estranhei quando acontecer algo como um fogo estranho, que você não sabe. E você sabe que sucede às vezes na vida da pessoa, acontecimento, meu Deus, isso agora. Alguém já passou por uma coisa assim, que você ficou espantado? Justamente. Aí é nessa hora que a fé da evidência, a fé da emoção, do poder, não lhe sustenta. Aí enfraquece, aí esmorece, perde o vigor, perde a confiança, e fica como um ditado popular que eu costumo dizer, que meu avô ensinava a dizer: fica como um cachorro rouba-sebo, desconfiado. Quando encontra outro irmão que está fervoroso, ele de cabeça baixa, desconfiado. Aleluia. E aqui tem o capítulo 11 de Hebreus, que, com 40 versículos, falando justamente de ações de homens de fé. Homens que enfrentaram coisas, homens que enfrentaram leão, espada, fogo, tomaram tudo que eles tinham, tiveram que se esconder em cova, morreram na fé. Se desviou ninguém. Aleluia. Para você ver a importância dessa fé, irmão, que 205 vezes no Novo Testamento fala sobre isso. Só que a gente vai lendo e nem percebe que está lendo aquilo, se distrai. Você só vai perceber se você parar para meditar, para esquadrinhar aquilo que você está lendo, cercar, tirar tempo, pegar a Bíblia. Ora, a fé, a certeza, é o firme fundamento das coisas que se espera. Aí, Branco, o que é que eu espero? O que é que eu espero? Eu espero pela esperança em Deus. Aleluia. A minha espera está ligada à esperança em Deus, e quem me sustenta é a fé.
E quando aquilo que eu quero não chega, se não for essa fé, você não espera e perde a esperança. Aleluia. 205 vezes fala isso. João, escrevendo na sua carta 5, na primeira carta, e 4, ele diz assim: ele fala da fé que vence o mundo. A fé que vence o mundo. Eu não estou lembrando como é o versículo, mas eu chego aqui que é rapidinho, e nós vemos aqui o que é que ele está dizendo dessa fé que vence o mundo. Ele diz: porque o que é nascido de Deus vence o mundo. Olha, a fé que faz você nascer de Deus, não é a fé aparente, de evidência, é uma fé que faz você nascer de Deus. E nascer de Deus, irmão, tem algumas coisas que é linear para nós. Uma das coisas mais importantes que é linear para os que nascem de Deus se chama temor. Se você não tem temor, reveja o seu conceito de fé, procure nascer de Deus, porque se não está nascido de Deus, já era. Veja bem, o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. A fé que faz você nascer de Deus, a fé que faz você nascer de Deus. E onde está essa fé? Onde está a minha fé que vai fazer eu nascer de Deus, que vai fazer eu suportar as pressões e eu vou me manter? A fé da palavra, ela está na palavra, ela está na palavra de Deus. A fé, ela está na palavra de Deus. É a palavra de Deus que faz manifestá-lo. É tipo assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Não é assim a Bíblia diz? E tudo estava vazio e sem forma, tudo estava destruído, mas o Espírito do Senhor ele pairava. O Espírito fazia o quê? Se movia. Ele se movia, mas a terra continuava em desordem, em caos. Não era assim? Até que disse Deus: haja. Então a fé está na palavra. Que palavra? A sua palavra. A sua palavra na palavra de Deus, naquilo que Deus escreveu acerca de nosso respeito, acerca da vida eterna. Então a minha palavra sobre a palavra. Vocês lembram quando Jesus foi tentado? Onde estava a fé de Jesus? Mas está escrito, ele não ia para outro lugar. Ele não esperneava gritando: diabo, sai para lá, capeta, inferno. Não. Ei, peraí, está escrito. A fé dele ia para a palavra, e quando a palavra era acionada, tirava as forças de Satanás. Aleluia. Assim é a nossa vida, irmão. Assim é a nossa vida. Quando a gente não aciona a nossa fé, ela fica estagnada. Eu tenho olha, a fé da emoção, do sentimento, irmão, faz você se vitimar, ficar vitimado. Você quer que Deus atenda você pelo que você sofre, pelo que você chora, pelo que você se maldiz. Deus está vendo e se compadece, mas não atende.
Eu só atendo pela fé, pela sua ação de fé. Resistir pela fé. Como a fé tem a origem da palavra, resistir na palavra. Eu não sei dizer para vocês quantas vezes eu cito esse texto quando eu estou enfermo, estou doente. Não sei dizer quantas vezes eu digo não. Pelas feridas de Jesus, sou curado, fui curado. Pelas feridas de Jesus, mas eu estou lá. Mas eu fico citando. Quando menos espera, aí Deus entra em ação. Acionou Deus. Aciona. A questão é que nós nos aprendemos ficar dependente da emoção, do sentimento, e não da razão, para ter uma fé. Aleluia. Aqui ele diz, a carta aos Hebreus, pela fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se espera, a prova das coisas que não se vê. Então não cabe emoção, que você não está vendo, não cabe sentimento, só cabe unicamente a fé. E onde está a fé? Na palavra. E qual palavra que a minha fé está situada diante de uma situação? Vamos dizer que a mulher é crente e o marido não é. Qual a palavra que está situada para meu marido, para a mulher dizer para meu marido que não é crente, ele ser crente? Qual a palavra? A esperança. Vamos orar por essa praga, não. Até porque eu oro por ele, não acontece nada. A palavra da esperança. Qual é a palavra da esperança que está escrito? A Bíblia diz que a mulher ganha o marido, santifica o marido pelas suas ações. A sua fé precisa fazer você se quebrar todinho para fazer do jeitinho para poder funcionar. Não vou me humilhar mais não, já estou cansado de me humilhar. Pois é, você não está se humilhando a ele não. Quando você se humilha, você está se humilhando a Deus, e quem vai ganhar o galardão é você. Funciona assim, irmão, a fé. Pregando. Qual é a fé? Qual a palavra de esperança para minha fé funcionar para um filho? Não provocar a ira nele. Você tem que aturar. Você tem que orar e aturar. Se você não estiver disposto a aturar, o poder não vai agir. Atura e prega. Está sempre falando. Meu filho, está errado. Isso é contra os desígnios de Deus para a sua vida. Vai falando. Aleluia. Assim é em todo o segmento da nossa vida. Todo ele diz: a fé é um fim fundamento das coisas que se espera, a prova das coisas que não se vê. Se você conseguir na sua fé você fazer isto, você vai ter prova. A prova aí vai ser a evidência. Você vai receber a bênção de Deus. Vai receber a bênção de Deus. O difícil do cristão, irmão, é arrancar de dentro de si a religiosidade.
é o mais difícil. É você arrancar dentro de si, você reconhecer que você precisa ser dependente só disso. Mas é difícil, é pouco demais. A religiosidade dá uma dependência de fazer. É por isso que muitas pessoas dizem: quem já viu? Só pedir perdão a Deus já está perdoado. Quem já viu? Por quê? Porque ele vem pelo ensino onde você tem que fazer. Aí se fizer, acha que foi perdoado. E não é assim que funciona com Deus. Aí ele diz: porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Aqui está um número de homens e de mulheres que a gente pode olhar para eles e estudar, ver o que foi que eles passaram. Porque o que o ser humano passa, irmão, não é invenção da agora não. O ser humano passa sofrimento, dor, desde a criação por causa do pecado. A causa do sofrimento do ser humano, irmão, é só o pecado. A causa do ser humano ter dificuldade de entender, compreender, de obedecer, é só o pecado, irmão. Não é outra coisa não. Quer ver? Vamos dizer uma coisa aqui. Você tem 20 minutos no seu dia em casa para depois do almoço. O que você faz? Você ora, lê a Bíblia ou você vai para o celular? Pastor, mas é pecado de olhar o celular? Não, e olhar o celular não. É substituir o seu tempo que tem para Deus, que é o tempo que você tem, e você trocar pelo celular. Aí sim é pecado. São isso, irmão, que as pessoas não conseguem entender. Mas quem já viu? Pois é desse jeito, irmão. Aleluia. Funciona assim. Não funciona de outro jeito. Se fosse ação de sacrifício, Cristo não tinha vindo morrer por nós. Não tinha vindo morrer por nós. É preciso que você entenda que é preciso você ter a convicção da sua fé. Você precisa ter convicção da sua fé. Mas não é só dizer assim: a gente vê crente dizer. Quando eu não era crente, eu tinha muito mais fé. Como é que pode? Não está errado, não. Se a Bíblia diz o contrário. Por que ele diz isso? Porque ele considera a fé que ele tem, a fé que é de Deus, e não é a fé de Deus, é outra. E Deus está se referindo à fé dele, que a fé dele é a fé que Paulo escreve lá em Gálatas e diz: não vive mais eu em mim, mas vive em mim o Filho de Deus. E a fé que a tem agora não é minha fé, é a fé no Filho de Deus. A fé oriunda de Deus no Filho de Deus. Pronto. E como é que eu testo essa fé? Como é que eu provo essa fé? Quando você tem coragem de não substituir. Vou lhe contar uma coisa para você. Todos nós precisamos trabalhar. Pelo menos casados têm seus compromissos. Mas o cristão, eu passei por essa experiência, irmão. Estou falando, não é teologia não, é ensino bíblico e vivência. Tem um montão de emprego que o cristão não pode trabalhar. Ele não pode trabalhar. É pecado, pastor? Não, não é pecado. Ele simplesmente está descartando Deus para aquilo que Deus está chamando. Ele deixando de lado. Um montão de emprego. Um montão de emprego. Você acredita que emprego, profissão de trocador não dá para cristão? Por quê? Porque ele mente. Ele fica mentindo. Você acredita numa profissão que um rol de cristão quer e Deus não agrada?
Político. Porque o político vive de engano, de mentira, de barganha, de troca. E Deus não se agrada. E tomou aí os cristãos daí por política. Tudo que tira o seu tempo com Deus, irmão, Deus não se agrada. Quando eu me converti, eu sofri muito, irmão, porque eu entendi isso bem novinho na fé. Como eu trabalhava de pedreiro e não tinha serviço de pedreiro, porque as portas fecharam, eu tinha um sítio, mas não dava renda, eu tinha que trabalhar. Era muita coisa, irmão. Aí aparecia, mas o que aparecia, eu tinha me convertido, tinha 3 meses, 4 meses de crente. Aí eu tinha me comprometido com o pastor de toda noite ter culto, eu ia com minha família, que já era 5 pessoas, era começo de trabalho. Eu tinha empenhado a minha palavra. A questão é que o cristão hoje em dia não liga para a palavra. A sua palavra é um poder, porque você representa Deus. Aí eu tinha dado empenho. Aí aparecia serviço. E foi muito difícil, porque chegou um tempo que Josué não compreendia. E como nós tínhamos um exemplo de um irmão casado, que a esposa estava deixando porque ele não trabalhava, só queria fazer obra. O meu caso não era questão de não querer trabalhar, é questão de eu não querer deixar de servir a Deus. Arranjei emprego para trabalhar de noite, não quero. E assim foi aparecendo serviços e mais serviços, eu não. E orando a Deus, eu tenho que adquirir um serviço que eu supra a minha necessidade no Senhor e eu sirvo ao Senhor. Então apareceu o serviço, fui vender crediário. E eu, em 3 meses de crediário, eu já consegui comprar uma moto para mim, que a gente ia para os cultos de bicicleta, na lama, fazendo obra na lama de bicicleta. A minha bicicleta, as minhas condições eram tão humildes, tão simples, tão pobres, que a bicicleta tinha um lado tinha um pedal, o outro lado era só espigão, um risco. Tá, Josildo na garupa, ia cortar a estrada na lama aí para servir o Senhor nos cultos. Com 3 meses eu comprei uma moto. Com 6 meses eu ganhei 208 almas para Jesus. Com 6 meses, com 4 meses, eu passei a ficar liderando frente de trabalhos. Passei a liderar a frente de trabalho. Dar ensino para os novos obreiros, com 3 meses lá. Mas aí teve um preço. E eu fui vendendo. E quando eu arranjei o serviço, que aparentemente era o que dá mais dinheiro, eu tive que abrir mão. Porque a minha patroa cismou que queria um negócio comigo. Aí me dava o que eu queria, se quisesse. Eu trabalhava, vamos dizer, por semana eu ganhava 200, 300 reais, ela me dava 600, 700. E o que é isso? Não, é para lhe ajudar. Não, vamos sentar e vamos conversar. Eu tive que sair do emprego. Por isso você tira, irmão. Aleluia. Deus honra as pessoas que honram Ele. A gente tem que entender isso. E Ele nos deu a fé para a gente fazer assim. Me deu a fé, faz assim. Uma das dificuldades maiores, que não é fácil de enfrentar, você está liderando uma igreja, você construiu uma igreja, está liderando, ganhando alma, juntando gente, uma bênção. Você está todo empolgado, a igreja motivada com você, tudo. A direção chegar e dizer: eu vou tirar você dali, vou botar para abrir trabalho no lugar onde já passou um monte de gente e não deu nada, vou botar você para lá. Você tem uma fé para entrar na obediência. Observe que Jesus, sendo filho, aprendeu a obediência naquilo que ia padecer.
Ele sabia que ia apanhar, ele sabia que ia ser cuspido, ele sabia que ia ser humilhado, mas ele teve fé para enfrentar tudo isso. E essa fé aí, irmão, que eu estou falando, a fé que você enfrenta o mundo, enfrenta tudo, a fé que faz você olhar para uma pessoa com uma arma na mão, para dar um tiro na pessoa e você tomar a frente e dizer: está repreendido, soldado do inferno, você não vai atirar não, sai do meio, que meu caso é com ele lá, não é com você. Não, você não vai atirar. E você dominar aquele espírito que está naquela pessoa, amar aquela pessoa, trazer a pessoa à realidade e não acontecer nada. É isso que eu estou falando, irmão. Não é uma fé para você se mostrar, é uma fé para realizar quando precisa. Quando precisa. Abrir trabalho em certos lugares, você enfrenta muita coisa. Josué sofreu muito. Nós fomos tirar da cabo de vassoura de uma casa. Nós estávamos para ajudar uma pessoa que estava com câncer, um senhor. A filha chegou, não queria crente lá dentro da casa, pegou a vassoura e botou e chutou nós. E Josué era triste, chora: calma, minha filha, nós temos fé para servir o Senhor. O primeiro lugar de trabalho, nós passamos quase um ano, não tinha uma pessoa para assistir o culto. Eu levava a caixa de som, ligava o aparelho, não ligava não, que não tinha energia não, botava o microfone, espalhava as cadeiras, e eu num terreno vazio lá, e eu pregando, anunciando a palavra. Ninguém ouvia, mas eu estava ali. Um casal de irmão que ia me ajudar, com um mês e pouco ele desistiu. Ele desistiu. Um mês e pouco. Quando eu consegui a casa para fazer o primeiro culto, ligar a energia, ligar o som, BBB, lelê. Você sabe como foi que aconteceu? O marido dessa pessoa bebeu umas cachaças e propagou dentro da comunidade. Aquele culto, aquele crente que vier para cá agora, se eu não der uma facada nele, eu vou andar de vestido de mulher aqui dentro da comunidade. Quando eu soube, você sabe qual foi a minha atitude? Ir na casa dele, bati palma, ele, lateral da casa tinha uma cerquinha, ele estava lá perto do carro com um machado lascando uma lenha. Bom dia, fulano, dê licença aí. Já foi abrindo um portãozinho, passando, ele amarelou. O Josué entrou dentro de casa falar com a esposa, e eu fui lá onde ele estava. Fé não é valentia, não é coragem, é confiar aqui. Bíblia na mão. Bom dia. Vim aqui, não vim aqui para dizer para você, eu vou fazer, não, eu vim aqui para lhe pedir, porque você é o dono da casa, é o marido, é o senhor, é o que domina. Eu vim pedir a você, para você me deixar fazer um culto aqui, rapaz. Eu deixo, mas eu não faço parte do culto não, eu saio para uma pescaria, mas eu deixo. Você me dá a sua palavra que não vai quando voltar, não, pode ficar tranquilo, eu sou homem. Ah, isso aí eu sei que você é homem mesmo, não tenho nem dúvida. Aleluia. E assim começou o trabalho, foi ganhando almas, construí a igreja, foi construída a congregação. Fé não é valentia, não é vantagem, é fé. Fé naquele que chama e para alguns que é enviado, ele envia. Aí ele vai fazer. Então, o que o apóstolo está falando, aí ele diz: pela fé entendemos que o mundo
Entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Olha a origem da fé, como eu disse no começo: haja luz. É isso. Às vezes, irmão, a gente lê a Bíblia, principalmente quando se fala de algum assunto de Jesus, a gente acredita, não, mas também era Jesus, velho. O que era Jesus? Mas você entenda que o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses e diz que Jesus não usurpou nenhuma vez ser igual a Deus, e tudo o que ele fez foi por fé, por obediência e fé. Então já iguala a nós. Aleluia. Aí a gente vê Jesus exaltar a fé das pessoas que dá a palavra. Jesus exaltou a mulher do fluxo de sangue que deu a palavra: se eu apenas tocar, eu serei curado. Mas do falar e chegar ao local, tem uns empecilhos, e é preciso uma fé para levar até lá. Tem um centurião que diz: Jesus, você não precisa comigo, manda uma palavra. Jesus, grande é a tua fé. Ele já manifestou-se para Jesus. Nós vemos no Novo Testamento, em Tiago, a história de Elias. Orou para 3 anos e 6 meses não chover. Ele orou e declarou: não vai chover 3 anos. Foi ele, não foi Deus, não. Não foi Deus que fez não chover, foi Elias. E a Bíblia diz: e depois ele orou e pediu: Senhor, agora pode mandar chuva. É falado. O profeta diz para o sol: sol, para aí, que eu vou estar emprestado mais dia claro para a batalha. Lua, fique quieta. A Bíblia diz que o sol parou e a lua parou. Ele falou. Aleluia. É isso que nós precisamos entender, irmãos, para que a nossa vida saia de um ponto para outro. Saia de um ponto para outro. Em 2026, irmão, todos vocês, não largue sua Bíblia. Olha, irmão, tem gente que esquece Bíblia aqui, irmão. A Bíblia é o seu instrumento. Tem gente que esquece Bíblia, tem gente que não tem Bíblia. Não pode, irmão. Não pode. Você tem que saber onde ela está. Quando for 2026, irmão, você tire tempo. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A sua fé na palavra só vai funcionar quando você conhecer a palavra, que você está conhecendo Deus. Quando você conhecer ela, que está conhecendo Deus, você vai se libertando de hábitos que você tem. O ser humano é cheio de hábito, irmão. É porque tem um hábito que é tão engraçado que a gente acompanha e acha graça, mas é um hábito. É hábito, se você for olhar, é um hábito. E às vezes a pessoa deixa de dizer aquele hábito, acabou, que era um hábito. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você vai conhecer a palavra, a sua fé vai te manifestar, e você vai se livrar dos hábitos. Aleluia. Isso é que é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que Deus em Cristo trouxe para nós, irmão. Deus em Cristo não trouxe religião, não, irmão. Deus em Cristo não trouxe igreja assim, não, irmão. A igreja é uma instituição criada pelo homem, para estabelecido por Deus, para congregar os seus filhos. Não trouxe isso, não, irmão. É um relacionamento. Agora, por que, pastor, precisa de tudo isso? Você veja, irmão, quem é o cabeça da igreja? Cristo. Ele é o quê? Porque ele é quem pensa. Ele é quem pensa, você só é o membro. Porém, irmão, como igreja ele é o cabeça, mas como igreja você é a cabeça.
Você é a cabeça de você. É aqui que você, é pela sua cabeça que você raciocina, você pensa, não, eu vou fazer desse jeito, não. Vou fazer como? Eu vou fazer... Não é assim que você pensa? E nós cristãos, qual o dever? Apresentar a Deus aquilo. Senhor, eu preciso tirar esse ventilador dali para cá. Senhor, me dê uma direção, o que é melhor, como é que eu devo fazer, qual um canto para estabelecer. Mas a fé, a maioria das vezes, é a fé da religiosidade, do eu creio. Aí essa fé do eu creio não tem essa preocupação, porque, irmão, a fé ela traz para disciplina. E a própria Bíblia diz que disciplina, no princípio, é desconfortado, não é bom não, mas traz para disciplina. Quem faz academia sabe muito bem que os primeiros passos de uma academia para emagrecer não é brinquedo, mas depois você vê o resultado, começa a olhar no espelho, aí se empenha mais. Aleluia. Assim é a fé, irmão. Ela leva a nossa fé, ela leva para ser disciplinado, disciplinar a nossa vida secular. O crente tem que ser comprometido com palavra, com horário, com atenção. Irmão, não faça isso. Quando alguém estiver conversando com você, não desvie, deixar a pessoa olhando, não. Se tiver uma coisa importante, só por favor, um minutinho só, aí você vai. Você nunca passou por isso, não? Você está conversando com uma pessoa e a pessoa, aí você... A cristão não pode fazer isso não, irmão. Cristão tem que ser disciplinado, educado. Ele precisa disso. Ele precisa disso. Por que, pastor, precisa disso? Por que é que ele tem que ser assim? Porque você é um representante do céu, irmão. A maneira do céu é diferente da maneira da terra. Os que são terrenos, agem como terreno. Paulo diz assim, age como animal. Paulo diz assim, age como animal. Mas nós não. Nós somos espirituais. Aleluia, glória a Deus. Então a gente tem que ir se disciplinando. Tem que ir se disciplinando para isso, para a gente ter uma fé que encoraje você falar, declarar. Por que é que hoje em dia se ouve muito em nome de Jesus, em nome de Jesus? As pessoas aprendem, mas em nome de Jesus, sem o alcance da fé. Porque se houvesse o alcance da fé, irmã, a palavra se cumpriu. O que Jesus diz em 15:7 do Evangelho de João: se você estiver em mim, o que é isso? Se você é crente, está em mim, e a minha palavra estiver em vós, pedireis tudo, será realizado. Isso não é brincadeira não, é verdade. Mas acontece que a maioria dos cristãos usam o nome de Deus em vão, em nome de Jesus. Eu tinha um amigo que vendia moto. Eu disse para ele: rapaz, se você for desse jeito aí, você fecha essa loja. Um monte de crente. Ô, meu irmão, cumprimentar, me libera um crédito aí para comprar uma moto, eu trago tanto. Se preocupe não, que em nome de Jesus, pagava a primeira prestação, na segunda não aparecia, terceira, lá ele corre atrás do cabo do irmão. Funciona, irmão. Mas se não viver, não funciona. Aleluia. Não tem graça nenhuma ouvir uma palavra dessa, irmão. Não tem motivação nenhuma ouvir uma palavra dessa. Palavra boa seria
é eu dizer aqui, irmão, você que chegou aqui hoje, você não vai sair daqui sem levar o que você está precisando. Se você está precisando de emprego, o emprego já está lá na rua tal, endereço tal. Se você está precisando de dinheiro na sua conta, pode ir lá no banco, já tem dinheiro. Aí você era uma beleza. Que houve um tempo um movimento assim, mas não é real, irmão. Não é verdadeiro. O verdadeiro é isso aqui. A aplicação pessoal. Fazer como presbítero encarregado de. Você tem que fazer os ajustes técnicos. Tem que ajustar tecnicamente, porque senão não dá certo não. Então nós entendemos que o mundo foi criado pela palavra, de maneira que aquilo que se vê não foi feito de nada aparente. Pedro escreve que Deus já fez tudo que nós precisamos para essa vida. Pedro escreve lá na sua carta: Deus já abençoou nós em tudo, já fez tudo. E onde está essa bênção de Deus que Ele preparou? Na minha palavra. Provérbio diz, Salomão escreveu e diz: se você tem poder na língua para a vida e para a morte, e se você ama, comerá o bem. Você tem que falar, você tem que viver para declarar, que na hora que vive e declara, vai acontecer. Vai acontecer. Encontrei uma pessoa e disse: eita, Pitácio, como é que você está? Você não morre mais não, né? Aí eu fui e disse: certamente eu devo morrer. Não vou morrer no tempo que você quer que eu morra, mas um dia eu sei que eu vou morrer. No tempo que você quer que eu morra, eu não vou morrer não. Nós vamos viver muitos anos, em nome de Jesus. Estou trabalhando para isso. Então, meus amados, esse texto diz assim, na leitura, diz a natureza da fé. A fé tem uma natureza. A natureza é a palavra, e a palavra é a palavra de Deus. É por isso que Paulo escreve em Romano que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra da pregação. E ouvir, dá ouvido, não é escutar, é dar ouvido. Amém? Aplauda Jesus. E vamos esperar o efeito. Vamos esperar o efeito no ano que vem, como é que vai ser. Porque eu, como pastor, a coisa que eu faço mais, irmão, é observar vocês, irmão. Eu observo vocês de tal maneira que vocês não têm nem ideia. Mas pastor, você observa para quê? Porque vocês não conversam comigo, e eu tenho que pedir a Deus em relação ao que eu percebo. Eu tenho que pedir a Deus. Aí se eu não observar, ah, meu Deus, abençoa o Anderson. Aí Jesus disse: não, mas Anderson já é um abençoado, eu já dei a benção a ele. Eu tenho que saber qual é a carência, a necessidade. Senhor, o Anderson é um menino abençoado, mas eu percebi isso assim, o Senhor abençoa ele, isso assim, assim, assim. É assim que funciona, irmão. Você acha que eu vou acordar de madrugada? Quando eu acordo de madrugada para orar por vocês, é porque eu sou bonito? Porque eu... Não é nada disso, não é comprometimento. É com vocês também, mas é com Deus. Me comprometo. É assim que funciona. Amém? Dá para aplaudir Jesus?